Nós estamos recebendo hoje aqui no estúdio o cientista político Tiago Valenciano. Nós convidamos ele para falar sobre uma pesquisa que foi feita aqui em Maringá. Tiago, primeiramente, boa tarde para você. Tá tudo bem? Tudo tranquilo, tudo bom? Bom, eleições chegando agora em novembro. Pelo que a gente viu, são 388 registros feitos aqui em Maringá, que vão disputar as eleições para vereador, é isso? Exatamente, André. É capaz que a gente tenha mais candidatos ainda. Tem mais candidatos aí chegando, tem uma chapa que não conseguiu o registro completo e a tendência é que a gente chegue até mais ou menos aí uns 411, 414 candidatos a vereador. É muito candidato, é um recorde histórico na cidade de Maringá. Nunca nenhuma eleição na cidade teve tanto candidato a vereador assim. Bom, inclusive tem uma pesquisa, Tiago, que mostra que o perfil do homem que procurou registrar sua candidatura é homem branco, casado com idade entre 45 e 60 anos, é isso? É isso, André. Eu fiz uma dissertação de mestrado sobre a Câmara de Maringá, a gente analisou algumas legislaturas da Câmara, e esse é um perfil e padrão histórico. De 45 a 60 anos é a idade básica que uma pessoa disputa uma eleição para vereador e também acaba sendo eleito. É mais ou menos nessa época da vida que a pessoa já está com a questão profissional já encaminhada, a questão educacional, financeira, e ele decide disputar uma eleição para vereador e acaba sendo eleito. Então, nessa faixa etária de 45 e 60 anos, é a mais ou menos padrão. Além disso, a gente também tem o perfil de profissão da Câmara. Nós observamos que, ao longo da história, a maioria dos vereadores que foram eleitos são advogados. Perfil interessante. Olha que só. normalmente se busca um advogado para ser eleito vereador. Por quê? A tendência do eleitor é imaginar que o advogado já conhece mais da lei, ele conhece da legislação, então, consequentemente, ele estaria mais íntimo a participar da Câmara. Só que a gente já teve legislatura nos últimos anos com a predominância de médicos, outras com servidores públicos, com professores, com contadores, enfim. É um perfil muito variado e a gente acaba observando isso. Esse perfil se altera muito de acordo com o sentimento do eleitor. Tem eleição que o eleitor pede mais segurança, então entra uma bancada de polícias na Câmara. Tem outra eleição que pede mais saúde, entra uma bancada de médicos. Então é uma tendência que acontece ao longo dos anos. Bom, inclusive nessa pesquisa também, Tiago Valenciano, existem negros também que procuraram fazer o registro de suas candidaturas e vão também disputar a eleição de 2020. Exatamente, André. Não é uma tendência na história da Câmara. A gente teve até recentemente um vereador que já se autodeclarava como negro, que era o do Carmo, que agora é deputado estadual, foi eleito. Não é uma tendência da Câmara acontecer isso. A Câmara, normalmente, predominantemente, ao longo da história, é uma Câmara de pessoas que são de cor branca ou parda, né? Negros, infelizmente, ainda não tiveram uma grande representação na Câmara de Maringá, tal como as mulheres. Nós temos a atual Câmara agora com 15 vereadores e nenhuma vereadora, né? Inclusive, o que eu percebi também, Tiago, é que muitas mulheres deixaram seus nomes à disposição e vão disputar uma eleição agora, em 2020. E eu, no meu perfil agora no Facebook lá, nossa, muitas mulheres mesmo. Exatamente, são 33% de mulheres dos 100% dos candidatos registrados. Quer dizer, passou aquele mínimo exigido para alguns dos gêneros, seja homem, seja mulher, mas essa eleição a gente ultrapassou essa quantidade de 30% que é histórica. Chegamos aí a 33%, um número muito grande. Inclusive, existem vários e vários movimentos na cidade pedindo a permanência de mulheres, a eleição de mulheres da Câmara. Então, também é um movimento histórico. Na história da Câmara de Maringá, a gente nunca viu isso acontecer nas eleições para vereador. É a primeira vez que existe um grupo de fato coeso, organizado, inclusive as próprias mulheres debatendo entre elas mesmas para a disputa da Câmara. Não, e inclusive eu quero até falar aqui para as mulheres que estão acompanhando o programa agora e para aquelas também que hoje, né, vão disputar aí as eleições de 2020 agora no mês de novembro e estão certas mesmo, né? Tem que tentar, tem que arriscar e a gente quer ver mulheres também no ano que vem na Câmara de Vereadores. Uma outra coisa para a gente finalizar a nossa conversa, o programa é rápido, é curto, e infelizmente podíamos conversar bastante aqui, mas vai ser uma eleição diferente. Esse ano de 2020, até por conta da pandemia, da crise na saúde, crise financeira e mudanças nas leis eleitorais. Então teremos uma política bem diferente das demais, é? Assim, certamente nós vamos ter uma eleição totalmente distinta daquela que a gente já acostumou a enxergar nos últimos anos.
Menos cabos eleitorais da rua, uma campanha cada vez mais cara, cada vez mais profissional. O candidato a vereador ou a prefeito tem que se profissionalizar. A legislação eleitoral está muito rígida em relação às eleições. A questão da própria propaganda na internet, o eleitor já está começando a ficar cansado de tanta invasão virtual. É porque, inclusive, no último domingo, né, já foi oficialmente colocado, postado nas redes sociais a candidatura de cada um, né? Então, assim, teve gente que já reclamou. Abri meu Facebook domingo agora, já estava cheio de propaganda eleitoral, né? Então, tem pessoas que querem ver e tem pessoas que não vão querer ver, né? Sim, mas invariavelmente o eleitor tem que procurar e saber, porque se o político não aparecer nessa época, também não aparece em época nenhuma. Exato. Então, assim, se você não estiver online, não estiver na rua, como é que se faz campanha? E não precisa ter eleição. Então, isso é uma tendência, vai acontecer muito, só que os políticos vão ter que saber como chegar no eleitor e fazer com que o eleitor entenda que ele pode ser a melhor opção ou não. É uma campanha diferente, atípica, com regras novas para variar. Todo ano de eleição no Brasil, a gente nunca conseguiu, na história, desde 88, repetir as mesmas regras eleitorais de uma eleição para outra. Então, ainda isso é prova de que o Brasil ainda está buscando um sistema eleitoral adequado e que a gente ainda não encontrou a fórmula perfeita. Tiago, tem uma dúvida assim das pessoas. Esse ano vai ser a urna eletrônica ou aquela urna onde a pessoa vai escolher o candidato dela e marcar no papel? Como era antes, há anos atrás? Urna eletrônica, André, a única diferença é que não vai ter a biometria. O eleitor não precisa se preocupar que o mesário não vai pegar na mão dele e vai colocar o dedo lá para fazer a biometria. Ele vai assinar. Até porque demorava muito, hein? Tem vezes que você ia lá votar lá, não dava certo, aí tinha que... E demorava. Aí a fila ficava enorme. Então agora não vai ter mais a biometria. Nada de biometria por conta da pandemia, somente a assinatura lá no caderno da Justiça Eleitoral, ele te dá o seu canhoto, depois que você votar, você já pode ir embora. Como são somente 2 votos para vereador e depois para prefeito, a tendência é que a celeridade da eleição aconteça muito rápido. Sem falar que o horário foi estendido em 1 hora, começa às 7 da manhã. Então tem a possibilidade de quem gosta de votar mais cedo no domingo, ter essa facilidade nesse ano. Tiago, muito obrigado pela sua vinda aqui na Band Maringá, o espaço sempre aberto para você. A gente que agradece, André, e até a próxima. Tá certo, esse é o Tiago Valenciano, cientista político, né, bastante conhecido aqui em Maringá, que tem uma grande credibilidade e o homem é estudado, né? E sabe muito de política e veio aqui a nosso convite na TV Band Maringá.